Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Harmonizando com Naís. E se você não me conhece ainda e chegou aqui de paraquedas, prazer, eu me chamo Naís, sou biomédica esteta e sou uma apaixonada, uma amante em transformar rostos, mas não só rostos, também transformar histórias. E hoje eu tô aqui justamente para falar sobre a minha história, como eu comecei na biomedicina e como eu resolvi empreender nessa área. E eu sei que tem muitos alunos que me seguem aqui e dizem que eu sou inspiração para eles, né, ou para elas, e eu me sinto muito honrada por isso. Por quê? Porque eu também já tive minhas inspirações, e eu acho esse um papel muito importante, uma vez que servir de inspiração para outra pessoa possibilita aquela pessoa de sonhar em chegar a novos patamares que naquele momento ainda não é possível para ela. Então, eu sou muito honrada em poder ser inspiração para vocês. E eu vou contar então a minha história, como eu comecei na biomedicina. Para quem não sabe, eu nasci em uma cidade do estado do Pará, chamada Marabá. Porém, é uma cidade que somente nasci, pois eu cresci em uma cidade menorzinha ainda, chamada Bom Jesus dos Tocantins. E era uma cidade de no máximo 20 mil habitantes. E isso contando com zona urbana e zona rural, tá, gente? E foi nessa cidade que eu me cresci, que eu passei toda a minha infância, minha adolescência. E só então, no terceiro ano do ensino médio, eu voltei para Marabá para estudar. E consegui uma bolsa em uma escola particular, onde eu cursei meu terceiro ano, e essa escola era muito voltada para vestibular, era uma das melhores da cidade. E foi então que mudou toda a minha mentalidade para uma universidade pública para prestar vestibular. E finalizei o terceiro ano, não consegui passar, fiz mais um ano de cursinho e só então consegui passar na Universidade do Estado do Pará. E passei em 5º lugar em biomedicina. E eu, pra ser bem sincera, não sabia o que um biomédico fazia naquela época. Eu não fazia ideia, na verdade. E eu lembro até hoje que na aula inaugural, na primeira aula que a gente teve, eu fui na biblioteca pesquisar o que um biomédico fazia. Mas como eu disse pra vocês no episódio anterior, eu sempre fui apaixonada por estética, por beleza, por tudo que envolvia moda, estilo, beleza. Sempre amei. E foi então que, estando na biblioteca, sentadinha, eu vi que um dos campos de atuação da biomedicina era a biomedicina estética. Porém, ela era ainda muito novo. A biomedicina estética só passou a ser validada no país a partir de 2010. E eu comecei a minha faculdade em 2014. Então, era tudo muito novo. Era um campo de atuação muito novo. E no Pará, a biomedicina era muito validada na parte de análises clínicas, da análise laboratorial, trabalhar em laboratório. E tanto é que na minha universidade não tinha como sair especialista em estética, eu só podia sair especialista em análises clínicas. E foi assim que eu fiz. Fiz todo o meu processo de graduação, vivi a graduação intensamente, noites a fio, noites virada com café, como todo universitário já deve ter passado. E quando eu me formei, eu fui para o campo de atuação da análises clínicas, atuei na análises clínicas 1 ano e 7 meses ainda, e foi um período de muito aprendizado para mim, como pessoa e como profissional. Foi, de fato, uma segunda graduação, sabe? O meu primeiro impacto do mercado de trabalho. Trabalhava muito, dava o meu melhor, e por muitas vezes a pessoa, quando ela vai para o mercado de trabalho, ela sai um pouco crua, ela sai cheio de medos, cheio de inseguranças, e assim também eu era, com muitos medos, muitas inseguranças, que foram alicerçadas ali com o conhecimento. À medida que eu ia trabalhando, eu também ia estudando de forma concomitante em casa para solidificar esse conhecimento e ter um embasamento do que eu estava fazendo de fato. Após 1 ano e 7 meses, eu senti no meu coração de que eu precisava ir para a área que eu sempre amei, que eu queria, que eu sonhava, que era a estética. Foi então quando eu resolvi vir para Florianópolis para fazer a minha pós-graduação aqui no Instituto Nepuga, que era o instituto da Ana Carolina Pulga, que foi a biomédica que lutou ali pela biomedicina estética. E eu fiz então a minha pós-graduação no ano da pandemia. Sim, a gente viveu esse ano aqui em Florianópolis. Eu tinha recém me mudado e recém começado uma nova história, e começou a pandemia. Foi um ano de muitas incertezas, muitas inseguranças, muitos medos mesmo. E não só pra mim, eu acho que pra todo mundo que viveu esse período apocalíptico, né?
Mas, enfim, passado um ano de pandemia, consegui terminar a pós-graduação um pouco mais de um ano ali, já que teve esse percalço da pandemia. Mas após concluído, continuei com vários cursos, vários congressos, cursos livres que me ajudaram muito nesse período e muito período de estágio também. Eu me solidarizava, né? Eu me disponibilizava para estagiar em vários lugares e poder aprender. E foi assim que eu aprendi muito, estagiando. Então, quando hoje eu vejo muitas pessoas começando na área e vejo o quanto elas estão ralando, vejo o quanto elas estão sofrendo, eu sempre costumo dizer, eu sei, eu já passei por isso. Apesar de não parecer, eu já passei por isso. Passado o período de estágio, todo aquele período de medo também, de insegurança, de incerteza, eu comecei a trabalhar, enfim, de fato, com a estética, com a harmonização. Fui me especializando, fui fazendo os cursos livres e chegado um dado momento, eu já não queria mais trabalhar para os outros, mas eu queria trabalhar para mim. Eu sentia isso no meu coração, eu sentia esse anseio, eu sentia essa vontade de trabalhar da minha forma, já que muitas vezes trabalhando para os outros a gente se submete a regras dos locais onde a gente tem que trabalhar, e muitas vezes regras que você não concorda, mas mesmo assim tem que fazer, uma vez que você está trabalhando para os outros. E foi assim, em meio a esses percalços, que eu senti no meu coração, comecei a juntar dinheiro e enfim resolvi empreender. Nas cegas, na escura. E mesmo assim eu quis tentar, eu quis ir pra cima, quis fazer. E gente, foi uma nova fase pra mim, uma nova fase de muitas dificuldades e muitos ensinamentos. Hoje a minha clínica ela tá completando 2 anos e 2 meses. Ainda somos um bebê em crescimento, em expansão, em conhecimento. Mas eu posso confessar pra vocês que eu já aprendi tanto nesse período. E eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi é que para empreender você tem que saber lidar com as suas emoções. E eu acho que foi o primeiro impacto do primeiro ano. Além de toda a burocracia que, infelizmente, o nosso sistema de ensino não nos ensina a empreender, tanto o nosso ensino básico quanto o nosso ensino superior, a gente não é treinado para isso, a gente não é ensinado a empreender. E juntamente com isso, a gente tem que ter uma inteligência emocional muito grande. E eu acho que foi aí que foi um dos meus maiores pecados, né? Mas que a gente vai aprendendo com o bonde andando. E no primeiro ano, com toda a burocracia, com todas as questões de legalização, de clínica, de espaço, vigilância sanitária, prefeitura, então tudo isso eles foram me ensinando e me moldando. Mas à medida que eles foram me ensinando, eu também tive que aprender a lidar com os meus sentimentos. Porque em um dado momento eu comecei a comer as minhas emoções, de fato, comer à medida que eu ficava nervosa. E isso despertou em mim uma segunda viés, um segundo vertente, que foi não me sentir bem comigo mesma. À medida que eu tinha que incentivar as minhas pacientes a se sentirem bem com elas mesmas, eu não estava me sentindo bem comigo mesma, porque eu não tinha aprendido a lidar com o meu emocional para enfrentar toda a parte burocrática que até então eu nunca tinha visto na minha vida, nunca tinha precisado na minha vida. Mas eu digo que à medida que a clínica ela vai crescendo, criando, ganhando maturidade, ganhando espaço, eu também, como empreendedora, vou ganhando espaço. E assim eu vou aprendendo coisas que antes eu não sabia, como burocracias, marketing, gestão de uma empresa, lidar com pessoas, lidar com incertezas, lidar com inconvenientes que surgem ao longo da semana, do dia. E isso tudo, gente, a gente tem que ser como um rio, sabe? Como água que se adapta a todas as ocasiões. Isso é empreender. Então, nesse meio período, eu descobri que talvez empreender não tinha sido uma escolha segura, mas era a única opção que fazia sentido para mim naquele momento. E algo no meu coração
sempre me dizia que eu estava no caminho certo, que era isso que eu sempre sonhei. E eu sempre tive esse espírito e anseio incansável de fazer dar certo. Então, no início, sim, eu enfrentei muitas inseguranças, muitos medos, muita autocobrança. Quem me segue no Instagram, vocês já ouviram com certeza eu dizer que empreender muitas vezes é você ser seu pior chefe, você ser carrasco de si mesmo, porque eu me cobrava e ainda me pego fazendo isso às vezes, me cobrando muito. Empreender é dormir e acordar pensando no seu negócio. Empreender é não tirar férias, porque você sempre vai estar pensando no seu negócio, sempre vai estar matutando uma ideia nova, algo novo, um insight novo. Então, empreender é não ter final de semana, é não ter férias, é dormir e acordar pensando sempre no seu negócio. Mas eu amo isso. Eu confesso que eu amo e é o caminho que eu escolhi para minha vida. E espero trilhar isso por muitos e muitos anos. Porque, como eu disse pra vocês, a gente só tá iniciando, a gente só tá engateando e a gente vai conseguir andar e daqui a pouco a gente vai conseguir correr. E eu vou voltar para dar esses relatos para vocês. E nesse meio período eu não aprendi só empreendendo. Eu aprendi também com as minhas pacientes queridas, amadas. Eu aprendi a entregar um ótimo e belíssimo trabalho. Que, gente, isso pra mim, sinceramente, é o básico de todo e qualquer profissional. Entregar um trabalho de excelência. Se você é um profissional da área da estética e está me escutando, ou se você é um estudante da área da estética e está começando, entregar um trabalho de qualidade, um trabalho com embasamento científico, um trabalho com embasamento, é o mínimo, tá, gente? É o mínimo. Vocês não saiam dos cursos de vocês inseguros e muitas vezes sem saber o que está fazendo e repliquem isso nas pacientes de vocês, porque são essas pacientes que vão indicar o trabalho de vocês, tá? A indicação, ela é uma conversão 100%. O paciente que vai com você e ele volta e gosta do teu serviço, pode ter certeza que ele vai te indicar. E ele vai te indicar para as pessoas que vão com certeza comprar do seu serviço sem você ter que investir zero marketing, tá? Então tomem cuidado com isso, porque vocês têm um nome a zelar. E não só um nome, uma profissão inteira. A partir do momento que vocês fazem um trabalho que é um trabalho sem zelo, um trabalho inseguro, um trabalho que pode acarretar em danos para o paciente, vocês não só estão sujando o nome de vocês, mas sujando o nome de uma profissão, de uma classe inteira que luta todos os dias para consolidar a área da estética, para consolidar o profissionalismo, para consolidar no mercado que é tão disputado aí. Então tomem cuidado com isso. Então sejam muito cautelosos com isso, tenham tato, tenham cuidado e tenham muita atenção em relação a isso, tá? Porque essas pacientes, elas são muito queridas, são muito amadas e são elas, gente, que vão fazer o negócio de vocês girarem, tá? E as minhas pacientes, eu sou muito grata e honrada por a vida de cada uma delas, sabe? E são pacientes fiéis, são pacientes que indicam, são pacientes que voltam, são pacientes que compartilham a sua intimidade, compartilham as suas histórias. E muitas vezes essas intimidades e histórias vão te gerar tanto conhecimento, vão te gerar tantos insights que vocês vão poder aplicar não só na vida de vocês e melhorar como ser humano, melhorar como pessoa, mas melhorar como profissional, melhorar o negócio de vocês de forma muito sincera, de forma muito de coração. Então, assim, se eu pudesse dizer, assim, uma coisa para aquela Naizinha do passado, aquela Naizinha pitiquinha que sonhava com beleza, sonhava com moda, sonhava com gente bonita, e eu diria que a gente já chegou muito longe, com muita coragem, com muita perseverança, mas a gente ainda tem um caminho enorme para trilhar e um caminho enorme para aprender. Por quê? Porque a gente vai estar sempre aprendendo. E para vocês que estão iniciando na área, vocês que me seguem, vocês que me admiram como profissional, tenham isso na mente de vocês, tá? Tenham humildade para sempre estar aprendendo. Não é porque vocês já estão ali com 1, 2, 3 anos na área, que vocês já sabem o que estão fazendo. Vocês não
não se achem superiores ao ponto de não ter que olhar para trás, ter que aprender, ter que pedir ajuda para profissionais mais qualificados ou às vezes para profissionais que estão na área há muito menos tempo que você, mas têm um conhecimento que você talvez não tenha. Então, sejam humildes para saberem pedir ajuda, tá? Sejam humildes para se colocarem sempre em constante aprendizado. Sejam humildes para reconhecer que às vezes vocês não sabem. Então, se vocês não sabem, não apliquem no paciente algo que vocês não sabem, o que vocês estão fazendo. E eu desejo, sim, do fundo do meu coração, que vocês consigam realizar o sonho de vocês, que é trabalhar na estética. Que eu acho uma área linda. Eu acho brilhante poder ajudar as pessoas a partir de um conhecimento que você tem. Eu acho brilhante poder mudar a vida e a história de pessoas que não se imaginavam poder ficar melhor fisicamente, se olhando no espelho. Então, vocês poderem entregar uma diferença na vida dessas pessoas, eu acho que hoje, pra mim, Naís, é o que vale mais a pena. Não é por dinheiro, não é por status, mas por poder gerar transformação na vida de outras pessoas. E acreditem, as pessoas ficam marcadas por isso. Eu me sinto muito honrada quando pacientes que passaram comigo há 2 anos atrás, 3 anos atrás, me mandam mensagem do nada, assim, no Instagram, dizendo: Naís, eu quero saber onde tu tá trabalhando, o que tu tá fazendo, eu quero ir contigo, eu fiz um procedimento contigo em tal ano, em tal época, e foi o melhor procedimento da minha vida, mudou a minha história, foi com a única pessoa que eu consegui fazer. E, gente, eu falo com muita humildade isso, tá? E de coração aberto para vocês. Existem diversos profissionais e profissionais excelentes, profissionais que às vezes são muito melhor que eu, têm uma técnica muito melhor que a minha, mas tem algo em você que te torna único, que é a sua essência, a tua forma de trabalhar. Eu falo que podem ter profissionais excelentes, que podem ter muitos profissionais que fizeram cursos excelentes no Brasil, fora do país, mas você, com o seu jeito, com a sua forma de atender, com a sua abordagem, você é único. Não existe outra Naís igual a mim. E eu falo isso com muita humildade e sem um pingo de soberba. Eu falo isso, gente, para vocês terem ideia do quanto vocês devem honrar cada paciente de vocês. Porque eles poderiam escolher qualquer outro profissional, mas a partir do momento que no mercado de trabalho, na área da estética, concorrido do jeito que tá, ele te escolhe, parabéns. Você está sendo honrado por tudo aquilo que você conquistou ao longo dos anos. Todo o estudo, toda a dedicação, todo o dinheiro investido, porque sim, a estética, ela virou um mercado de luxo, né? Os cursos na área da estética são cursos com um preço, um valor muito alto agregado. E isso a gente vê nos congressos também, né? A estética, os congressos de estéticas são praticamente um desfile de moda. Estar no Instagram com status, mostrando status, também virou sinônimo de sou um bom profissional. E essa não é a minha abordagem de trabalho hoje. Eu, Naís, não vivo para status, mas para entregar um bom serviço, para entregar um trabalho de qualidade. Eu gosto de ter um tempo de qualidade com a minha paciente, eu gosto de conversar sim, eu gosto de saber da vida da minha paciente sim. Então esse hoje, com toda certeza, é um diferencial, que por isso que eu falo, pode ter muitos outros profissionais excelentes, mas a Naís só tem uma. E esse recado agora não é só mais para os alunos, não é só mais para os biomédicos que talvez estejam assistindo, mas para geral, tá? Se você tem um sonho no seu coração, seja qual for, se você tem um sonho aí dentro, com toda certeza foi Deus que te entregou esse sonho, foi Deus que te entregou esse propósito. Então, lute, vai atrás, faça com medo mesmo. Às vezes você não vai ter as condições ideais como você gostaria de ter para começar o seu negócio ou começar a aplicar o que você quer aplicar, mas comece com medo mesmo. Na maioria das vezes a gente começa e vai ajustando com o bonde andando.
A gente vai com medo mesmo e vai melhorando ao longo dos anos. A gente começa com incertezas, com inseguranças, com falta de recursos e ao longo dos anos você vai ajustando. E foi assim que eu comecei. Essa é a minha história de vida. E é por isso que hoje eu digo: se você tem um sonho, não espere o medo passar. Só vai. E esse foi o episódio que eu preparei pra vocês de coração aberto, realmente com muita humildade. E era isso que eu queria dizer. Ninguém começa pronto, mas você tem que começar. E se você começar, isso já muda tudo. Se esse episódio te tocou de alguma forma, então me conta, deixa aqui um comentário. Eu quero muito ter essa troca com vocês, quero muito conversar com vocês. Vocês podem também deixar no Instagram, vou deixar o @ aqui para que vocês possam seguir e conhecer. E eu quero muito ouvir a história de vocês e ter essa troca, né? Porque é trocando ideias que a gente cresce. Ninguém cresce sozinho nessa vida.